Olá, boa tarde, boa noite. Correndo, boa Boa tarde, boa noite, segunda. boa segunda, boa semana, bom tudo, né? Em nome do Senhor Jesus. E aí, Dani, vibraram muito hoje? Mais ou menos, não muda nada na minha vida, eles É, né? ganharem ou perder, mas Na minha enfim, também não, eu mas estava lá enfim. estudando enquanto estava É, né? acontecendo o jogo. A Mas gente, então vamos lá, né? estamos no mundo, né? Algumas coisas, Faz elas... parte. Isso aí. Bom, antes da gente orar, só vamos se situar, né? Sim, sim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a, a porção que se chama Finéias, né? Leva o nome de Finéias. Eu até quero falar um pouquinho sobre ele, mas eu quero destacar mais a respeito das filhas de Zelafonete. Eu amo de paixão. Zela, Me senti tão o, justificada quando eu vi no, o aquilo. nome delas, o nome dele eu esqueci, depois Zeofelate, uma é coisa um assim. nome estranho. Então eu quero falar um pouquinho sobre elas por causa da questão da fé. E também sobre o Salmo 50, a gente vamos falar, porque todas essas coisas fazem parte da instrução de hoje, então depois eu vou passar os textos para você anotar, agora a gente vai orar, mas vamos, como a gente sempre fala, né? Tem muita coisa, vai até o capítulo 30, é muita coisa. Do 25 ao 30, do né? 25 ao 30. Então, tem muita coisa que a gente poderia destacar, né? E não temos todo esse tempo, e aí a gente vai destacar algumas coisas. Sim. Mas vamos orar, vamos começar orando? Sim, porque o espírito de revelação e de sabedoria nos sendo dado, ele abre para nós o entendimento sobre questões até polêmicas, como, por exemplo, a questão da mulher, que o Senhor Jesus Cristo elevou a uma categoria superior do que aquela que era vista naqueles tempos, né? A mulher recebeu uma dignidade através do Senhor Jesus que antes ela não tinha. Verdade. Vamos orar? Vamos. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu. Este foi o dia que o Senhor fez e nós te agradecemos por ele. Queremos pedir agora que o Senhor conduza a nossa reflexão aqui, que os nossos amigos, nossos irmãos, aqueles que vão estar nos acompanhando agora ou posteriormente, possam também, Senhor, receber de Ti dessa porção que nós queremos para nós, porque Tu és o Espírito da verdade. E neste tempo de tantos enganos, Senhor, nós amamos a verdade. O Senhor Jesus é a verdade e nós queremos a verdade revelada a nós, Senhor, para que, andando pelas veredas que o Senhor nos conduz, o Pai seja glorificado no Filho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Bom, falando então um pouquinho sobre Finéias, depois de... Não sei se vocês chegaram a ler toda a porção da semana passada, né? No finalzinho ali tem a Balaão tentando amaldiçoar Israel. E como falhou essa tentativa de amaldiçoar Israel, a estratégia mudou. Ele passou para outra, né? Ele passou para outra. Então, qual foi a outra estratégia? A estratégia a gente vê no início ali do capítulo 25, né? Essa instrução de hoje começa no versículo 10. Mas no início do capítulo 25, a gente vê que Israel começou a habitar no meio dos moabitas. Sim. Então, qual foi a estratégia? Eles casavam com as mulheres moabitas e estas os convidavam, está no versículo 2, o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e se inclinou aos deuses delas. Então, eles se prostituíram com relação à adoração a Deus, né? E aí, então, começa... Foi Balaão que instruiu, Que né? foi Balaão que instruiu. Mas ele levou o troco, né? Deus deu o troco para ele. Deu em 31, números 31, 8. Isso aí. Então, quando aconteceu isso, eles começou Deus disse que era para matar. Sim. Né? Porque às vezes as pessoas, mas que Deus mais
duro, né? É. Mas a santidade de Deus não permite que o pecado chegue na presença dele. E também porque ele preservava a linhagem do Messias, que não podia ser Isso. contaminada, né? Então, Deus instrui Moisés, né? E aí veio um príncipe de Israel, de uma das tribos lá, e ele chegou e com a mulher midianita, e ai, Zimri, coitadinha, né? Vocês vão matar e Eu amo tal, ela. eu amo ela, enfim. E aí, Finéias, que era filho de Eleazar, sacerdote, neto de Arão, Uhum. pegou a espada, né? E atravessou os dois, É. né? E aí parou a praga. E aí parou a praga. Então, só que naquele dia morreram 24 mil dessa praga. Sabe, eu falo uma coisa que às vezes até as pessoas podem me entender mal, e esse é um bom momento para falar. Sem Jesus Cristo, Deus, nada impede Deus de matar um povo inteiro. Nada. A santidade dele elimina os inimigos. É o que as pessoas hoje não estão entendendo mais. Elas pensam num Deus bonzinho, mas Deus, a Quer ver? misericórdia é só por Jesus. Eu até fiz uma anotação daquele livro mesmo que eu estava lendo a semana passada, que eu mostrei para vocês, que fala assim, ó: por toda a eternidade, Deus reivindicará o seu direito de propriedade sobre Israel. Sim. Ou Israel é do eterno, ou deixa de existir. Morte certa. E é assim com a igreja também. Também. Né? Mesma coisa. Então, o que aconteceu aqui? Numa aprontação de Finéias, salvou a congregação. Sim. Né? Sim. Ele salvou a congregação de ser exterminada. Sim. Então, a fidelidade dele salvou a congregação. Tá? E ele se tornou possuidor de um sacerdócio eterno, que Deus disse, tá? Eu ainda, um dia, eu vou pesquisar novamente, porque eu vi sobre o tempo que Finéias viveu. É algo fora do normal, vamos dizer assim, para o tempo dele. Porque lá adiante, Deuteronômio, depois mais adiante, você ainda vai encontrar Finéias. Sim. Né? Então ele se torna herdeiro dessa promessa que Deus fez a ele, tá? Sim. Em outra parte ali dessa mesma porção, começa um censo. É no capítulo 26, começa um censo, tá? Dos 600 mil homens de guerra que foram contados no primeiro censo, sobraram só Josué e Caleb. 600 e? Era 600 mil, eu não me lembro quantos exatos que era. E nesse aqui tinha 600 e... Deixa eu ver aqui no finalzinho do capítulo que fala. 601.730, versículo 51. Capítulo 56, versículo 51, fala deste segundo censo. 26:51. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. Então, sem Jesus Cristo, sobraram só 2, e os outros nenhum foi perdoado. Só 2, Dos 600 mil contados no anterior, neste censo foram contados de novo 600 mil. Só que daqueles primeiros, só Josué e Caleb. Depois da espiar a terra, ninguém sobrou. Só os dois. Só os 2 homens que tinham uma fé simples para receber o galardão foi que permaneceram, porque a incredulidade, como a gente viu em Hebreus a semana passada, Hebreus 3, né, impediu a primeira geração de entrar na terra. Sim. Então, mas aqui tinha 600 mil de novo. Sim, tinha 600 mil dos descendentes daqueles 600 mil. Que os primeiros... Então, numa sociedade onde ninguém dedica a sua vida por amor a Deus, é uma sociedade que está perdida. Ela vai ser destruída, tá? Ela não... Hoje, por causa do cinismo da sociedade atual, tem gente que diz, bom, eu vou ser destruído e tal. Mas só que essa destruição, ela envolve castigo eterno. Sim. Né? Não é uma destruição para nulidade. Não.
É por isso que eu quero falar de Salmo 50 depois, Sim. tá? Aí ele fala da lei da divisão da terra, né? Aí ele fala do censo dos levitas. E aí, no capítulo 27, então, fala das filhas de Zelofeade, Zelofeade. tá? Eu quero ler um trecho aqui, onde fala delas. Então, vieram as filhas, 27:1. Vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de filho. Tá? E os nomes das suas filhas, versículo 1 ainda, são Malca, Noa, Olga, Milca e Tisra. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos a possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão da herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança darei aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, darei a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, darei a sua herança ao parente mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Tá? Depois ele fala da morte de Moisés e Josué é designado como sucessor. Sim. E aí fala das ofertas, enfim, continua a instrução. Essas mulheres aqui, elas ensinam para nós, para a gente trazer para nós aqui, muito, elas nos ensinam que elas não pertenciam a uma geração que estava pronta a abandonar o que Deus tinha prometido, no caso era a terra. Elas não estavam prontas para rebaixar o padrão divino e para renunciar aos privilégios concedidos pela graça divina. Então, não, o pai delas morreu. Sim, mas o que importa se os ossos dele estavam lá se desfazendo no deserto? O que importa se ele não tinha linhagem para manter o nome dele? O que a gente pode aprender aqui e deve aprender aqui? Que a fé, ela pode se elevar acima de todas as coisas. E com a fé, nós podemos contar com a fidelidade de Deus. Sim. Né? Para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Elas não rebaixaram o padrão. Então, por que eu disse que eu queria falar um pouquinho delas? Porque hoje é muito fácil a gente rebaixar o padrão. Só que quando a gente rebaixa o padrão, nós estamos caindo no erro do capítulo 25. Sim. Do capítulo 25. De se contaminar com os deuses desse século. O resultado lá no capítulo 25 foi morte, mas aqui foi que elas foram... A lei foi mudada por conta delas. E é uma lei que até hoje está em vigor em todos os países. Morreu o filho, para quem vai, não tinha herdeiros, para quem vai herança. Vai para os irmãos. Mas não tem irmão, vai para o pai e para a mãe. É assim aqui no Brasil, é assim em qualquer lugar. Sim.
Sim. E o nome delas está aqui. Está registrado, uma por uma, Uma por uma, individualmente. individual, num tempo em que não se nomeava as mulheres. Eu gostaria também, depois, quando tu terminar, Não, sei pode. Tá. Aí a gente vai. Assim, a questão aqui é que, por causa de um texto de Paulo, que as mulheres falavam demais na congregação, ele mandou elas calarem a boca, né? Por causa de um texto, houve todo um histórico, em toda a história do cristianismo, de que a mulher tinha que calar a boca. Inclusive, agora, tem grupos que estão proibindo a mulher de falar. Tem mulheres, ministérios maravilhosos que estão oprimidas, eu vou usar essa palavra, fechadas, impedidas de ministrar, por causa de um texto que é tirado, que tem um contexto histórico, mas tirado de um contexto. Que é tirado de um contexto bíblico, porque no mesmo livro o apóstolo Paulo diz às mulheres que profetizam, usem o véu na cabeça como um sinal de autoridade. Quer dizer, então, no mesmo texto, certo? Então, aqui, elas são individualizadas. O Senhor Jesus individualizou tanto as mulheres que a primeira pessoa para quem ele se revelou como Messias foi para uma samaritana, que tem gente que diz que ela era adúltera, ela não era adúltera. Ela era uma mulher que tinha sido desprezada por 4 homens, porque ela era estéril, ela não tinha filhos, e esse quinto não era nem o marido dela também, ela estava a fim de perder também ali, porque ela não tinha filhos. Se ela fosse uma mulher adúltera, a congregação em Samaria não teria escutado ela. Mas eles foram todos atrás dela para ver o Messias, que ela disse, eu encontrei o Messias. Então, esse ponto da mulher samaritana é um. Aí, o apóstolo Paulo... Então, esse contexto bíblico, ele precisa ser analisado, porque a luz do Evangelho de Cristo, da palavra, da manifestação do Senhor Jesus... A primeira para quem ele se revelou foi uma samaritana. A primeira que ele mandou, enviou. Apóstolo significa enviado. Sim. Então, Maria Madalena foi enviada a dizer aos discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Então, posso dizer, a palavra no original é apóstola. E não adianta eu querer fugir disso. Bom, tá. Aí, nós temos aqui estas mulheres, tá? E um outro detalhe aqui entre o papel das mulheres e o papel do líder dessas mulheres, nós encontramos um homem, Moisés, que não se atreveu a dizer assim, eu acho que é assim, então vamos fazer assim. Não, senhores. Ele foi diante do Senhor. O homem mais submisso, né? Ele foi... Versículo 5, Moisés levou a sua causa perante o Senhor. Moisés não se moveu por emoção, por vontade, por sentimento, por machismo, por achar que as mulheres têm que calar a boca, por achar isso, por achar aquilo. Ele levou e colocou diante de Deus. Deus, o que o Senhor me diz sobre isso? Que é a atitude que os líderes deveriam ter hoje e também que aqueles que são liderados deveriam entender que se eles têm um líder que leva as causas diante do Senhor, eles precisam se submeter. Caso contrário, eles caem no mesmo pecado de Coré. Aí elas aqui não caíram. Por quê? Porque elas apresentaram a Moisés e esperaram de Moisés. E Moisés, por seu turno, apresentou a Deus e esperou de Deus. E o resultado, a lei foi mudada por causa delas. Por causa delas. E eu fico feliz com isso. Então, e depois... Desculpa, entusiasmo. E depois, lá no capítulo 31... que eu acho que é que a gente vai falar semana que vem, elas recebem uma instrução de Moisés aqui, por conta disso aqui, e a instrução é que elas deveriam casar dentro da tribo. Sim. E elas obedecem em tudo. Sim. Então, assim, tem toda essa parte, porque tem muita coisa que... o cristianismo, eu vou botar assim, eu vou fazer umas aspas bem grandes. Bem visíveis. Bem visíveis. Sim. Criado ali a partir do século IV, porque Jesus, na época de Jesus não tinha, né? Então, esse cristianismo criado aí a partir do século IV em diante, ele ajeitou as coisas
para caberem conforme eles queriam que coubesse. A ideologia. Conforme a ideologia que foi criada, conforme o ministério de Jesus foi alterado, foi inserido alguns textos, foram retirados outros, foi feito toda uma teoria da substituição, foi feita uma bagunça gigantesca. Talvez alguém que esteja nos vendo aqui não saiba exatamente o que é essa teologia da substituição. Né? Essa teologia da substituição é que o Antigo Testamento encerrou a escolha de Deus a respeito de Israel. E aí se terminou tudo, se cumpriu tudo, começou uma nova história, e essa nova história, então, hoje, Deus abandonou Israel e escolheu a igreja. Sendo que a palavra de Deus diz que enquanto tiver o sol e a lua... Jeremias 33, 25. Enquanto tiver o sol e a lua, ele não vai se esquecer de Israel. Então, tem muitas coisas, e essa do Ministério das Mulheres é uma, porque naquela época, os líderes, vou usar essa palavra para não citar nenhum específico, eles casavam. Mas daí a igreja achou que era muito dispendioso custear tudo. Custear os herdeiros dos sacerdotes. Enfim, as famílias, os herdeiros. E aí instituiu, então, uma mudança, né, na igreja, e foi a partir daí que eles foram começando a destruir o ministério da mulher, porque como é que eles iam fazer com que o sacerdote ficasse sem casar, se a auxiliadora idônea que Deus criou para estar junto com ele tivesse ministério? Então, esse texto de Paulo, que a pastora Bernadette citou, ele está dentro de um contexto, tá? É um contexto, tem que entender um contexto histórico todo, que é exatamente como aquele que fala que as mulheres não podem cortar o cabelo. Também está dentro de um contexto histórico. Porque as prostitutas rapavam a cabeça. Então, as mulheres da igreja estavam se comportando exatamente igual às prostitutas. E aí, Paulo... né, que criou a educação positiva, foi ele que criou. Vocês querem que eu vá conversar com vocês de boa ou vocês querem que eu leve o chicote? Ele era assim. Ele era bem... Então, existe todo esse contexto, tá? Com relação ao ministério das mulheres. E no Novo Testamento a gente tem muitas mulheres que têm ministério e que são citadas pelos apóstolos e que trabalharam muito, né? Enfim. Agora, voltando para o lado das mulheres, tem todo esse lado aí, mas tem todo o outro lado também, aqui das filhas de Zelofaede, que elas, apesar de tudo isso, de toda essa dificuldade, elas não negociaram o padrão da fé delas. Verdade. E eu acho que esse é o ponto para nós, mulheres da nossa geração, hoje. O padrão estabelecido por Deus para a nossa fé não pode ser negociado. Não dá para baixar o padrão. Gente, Deus prometeu, Ele vai fazer. Simples assim. Era assim que elas acreditavam. Essa é uma grande lição que elas deixam para nós. Porque Deus disse assim, todas as tribos vão ter terra. Então, todas as tribos vão ter terra, gente. É tribo, vamos ter terra. Vamos ter terra. É simples assim o entendimento. É aquela fé que Jesus fala, se vocês não tiverem fé como de uma criança, né? Não se tornarem como criança, quer dizer... A criança, se tu disser para ela, olha, eu vou te dar um doce, ela vai entender que ela vai ganhar um doce. Ela vai estar esperando. Vai esperar o doce. E quando te enxergar, vai dizer, cadê o doce? E vai te cobrar o doce. Isso aí. Né? Então, as promessas do Senhor para nós,
elas vão se cumprir. Não importa se os ossos do pai tá lá no deserto apodrecendo, não importa se ele não teve filhos homens, não quer dizer. A promessa que ele fez vai se cumprir, vai ser mantida. Se houver a fé, porque ele diz, Hebreus fala, né? Hebreus 11, não, é Hebreus sim, fala que sem fé, É impossível, agradar a Deus. Então, elas, além de ter a fé, elas colocaram a fé em ação Sim, da forma correta. sim. Porque Deus se compromete só com a palavra dele. É. Não adianta, porque a mulher era boazinha, a gente viu ali no capítulo 25. Sim. Não, porque eu gosto muito dela, tenho Porque filhos. Ela era princesa dos midianitas, ele era príncipe em Israel, da tribo de Israel. Beleza? Não está no padrão. É o mesmo que Isaías 53, de 4 a 6, que é a nossa semana de intercessão. Pelas suas pisaduras, fomos. Fomos, é passado, já foi. Já foi. Então, o que acredito que muitas vezes as pessoas esbarram, porque nossa civilização, nossa cultura atual, ela é muito do visual e do tátil, dos sentidos físicos. E como Deus não pode ser visto, né? Então, assim, esse lado, vamos dizer assim, que para algumas pessoas é inacessível, porque se tu me faz alguma promessa, tu me diz alguma coisa, eu acredito, espero e sei que vou receber, porque te conheço e tal, né? Mas então elas veem as promessas de Deus, mas elas não sabem se vão poder aceitar ou não. Entendeu? Por quê? Porque ele não é visto, né? E outras pessoas que têm um sentimento de orfandade e que pensam que Deus só vai rejeitar elas. Então, elas também não esperam, não acreditam. Também não acreditam. E aí, o resultado é esse. Então, elas fizeram o caminho certo. Sim. Elas agiram com fé. E, mais do que isso, voltando para Isaías ali, as palavras que elas usaram são palavras de fé. Sim. E como tais, né, sendo palavras de fé, elas são retas no juízo de Deus. Então, esse texto de Isaías 53, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, aqui entra palavras de fé. E são palavras retas. Sim. Resultado é o reto juízo de Deus sobre a doença, sobre a enfermidade que está ali. Não importa o que seja. Tá? Por quê? Porque são palavras de fé. A palavra aplicada. Sim. Eu lembro de Gênesis, né? E também do Evangelho de João, né? Quando diz que o verbo se fez carne. E lá em Gênesis, quando a gente vê a criação, a gente disse Deus tal coisa, e houve tal coisa. Disse Deus, tal outra coisa, e houve tal outra coisa. Sim. Disse Deus. Então, a palavra, a fé, né? A palavra associada à fé, ela cria a realidade. Sim. Foi isso que elas fizeram. Posso dar um testemunho a teu respeito? Pode. Quando tu tinha 6 anos de idade, agora eu vou contar, eu acho que nem ela sabe direito, mas eu vou ser bem breve. Eu tinha 6 anos, gente. 6 anos. Faz tempo. Na noite em que ela nasceu, eu olhei para a cidade e disse, eu não era convertida, eu disse, Deus, as pessoas ali que estão ali, muitos não estão sentindo dor, eu não quero sentir dor. Se a criança, que eu não sabia, nascer logo, Senhor, se for um menino, será Daniel, para homenagear a fé de Daniel, porque eu me sinto aqui numa cova de leões agora. Se for uma menina, será Daniela, depois o pai dela mudou o nome. Questão de meia hora depois, a Daniele tinha nascido. Tá. Parênteses, deixa eu fazer um parênteses. Como o meu nome é Daniele, é Daniel em italiano. Sim, mas em português, né? Em português é Daniel. Bom, mas não é Ficou aí, Daniel. Não é aí que eu quero parar. Como ela nasceu muito rápido, ela teve... O que era mesmo que tu tinha? Era disritmia, né? Alguma coisa assim. Com 6 anos de idade, eu ia a Porto Alegre, ela ficava com minha mãe. Já a mãe convertida, eu começando a me convencer.
E eu estava no caminho, e naquela hora eu orei por ela, eu disse, Deus, cura minha filha, eu não quero que ela tome mais esse tipo de medicação. E olhei para o relógio, eram 2 da tarde. Quando eu cheguei para pegar minha filhinha lá na casa da minha mãe, eram umas 3h30, 4 horas, minha mãe me encontrou e disse assim, hoje às 2 horas da tarde a Daniele ficou curada. E eu disse sim. Muito bem. 3 meses depois, nós levamos ela a Porto Alegre, porque ela era atendida por um neurologista em Porto Alegre. Saiu o exame da máquina e ia para a sala dele. Não passava da enfermeira para o médico, o exame. Chegou no médico, ele, agora eu vou fazer como se fosse o médico. Ele olhou. Não, mas esse não é o exame da Daniele. Não. A enfermeira, sim. Saiu agora da máquina. Não é. Porque esse exame está normal. 3 meses já que ela não tomava mais aquela medicação lá que fazia ela trocar as perninhas, assim, caminhar toda. Né? Então, assim, a fé recebe antes de ver. É isso aí. A fé recebe antes de ver. Né? E essas filhas aqui, por causa da fé, aí entra a nossa questão. Por causa da fé, Deus mudou uma situação. Como aquela mulher que entrou no Santo dos Santos escondendo o menino que era o futuro rei. Era o rei. Ela entrou num lugar que era só o sumo sacerdote que podia entrar. Mas ela não morreu. Não. Por quê? Porque ela estava preservando a semente santa. Né? Então, com isso, eu quero animar você que está numa situação difícil. Confessa a fé contra os relatórios médicos, contra todos os diagnósticos, contra tudo. Estou curada. A gente usou o exemplo agora, né, de estou curado. Mas isso em qualquer situação Qualquer da área. nossa vida, né? Tudo tem uma palavra. Sim. Todas as situações da nossa vida, elas encontram uma palavra de Deus. Sim. Está escrito em algum lugar, entre Gênesis e Apocalipse, está escrito uma palavra a respeito da situação que nós estamos vivendo. A lição que as filhas de Zelofaed deixam para nós é assim, ó, encontra a palavra que tem a promessa que Deus te deu, a vitória, e proclama esta palavra com fé. Tem gente que aos confunde. pés do Senhor. Sim, não, tem gente que confunde, eu reivindico. Não, senhor. Não. Tu vai contra aquela situação. Não é reivindicar, levantar nariz e dedinho para Deus, não. É para a situação, para baixo dos pés de Cristo. Eu conheci uma irmã que dizia assim, doença tal, para baixo dos pés de Cristo. Tu já foi vencida. É isso. É por isso que eu quero falar agora do Salmo 50. Sim. Desculpa o entusiasmo. Não, porque o Salmo 50 ele complementa muito bem o que a gente falou a respeito dessas mulheres e da atitude delas, tá? Eu vou ler o Salmo, eu vou ler ele aqui, diz assim, fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Amém. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Íntima aos céus lá em cima e a terra, intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Aleluia. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Da tua casa não aceitarei novilhos nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as animalhas, os milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo.
Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e o quanto nele se contém. Amém. Acaso como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Amém. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmo 91. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres os lábios na minha aliança, uma vez que aborreces as disciplinas e rejeitas a minha palavra? Se vês um ladrão, tu te comprases nele e aos adúlteros te associas. Solta a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, visto que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Bom, esse salmo aqui, ele fala muito sobre o que elas fizeram e o que elas não fizeram. Primeiro, ele começa ali falando, né, do Senhor desde Sião, e no versículo 3 ele diz: vem o nosso Deus. E aí a gente tem um texto que está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, que diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. É Apocalipse 22, 20. Eu vou anotar aqui. Então, o nosso Deus, ele vem sem demora. Amém. Está lá em Apocalipse 22, 20, e aqui no versículo 3 ele fala: e perante ele arde um fogo devorador. Então, assim como ele entregou a lei em fogo, se você ler lá Deuteronômios 33, versículo 2. Deuteronômios 33, 2 diz assim: disse, pois, o Senhor, veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte de Parã, e veio das miríades dos santos à sua direita, havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão nas tuas mãos. Eles se colocaram a teus pés e aprenderam as tuas palavras. Que texto é esse? É Deuteronômios, capítulo 33, versículos 2 e 3. E aí, a gente lembra que o Senhor Jesus, quando João dá testemunho dele, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, João diz: olha, eu vou batizar vocês com água, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Então, ele resplandece desde Sião, tá? Ele vem sem demora e vai chegar o dia que todos prestarão contas. Fogo. Que é fogo. Ou você vai ser juntado, como ele diz aqui no versículo 5, congregai os meus santos. Sim. Para quem Sim. ele dá essa ordem de congregar os santos, né? Chamará os céus do alto e a terra para ajudar o seu povo. Ele dá ordem aos anjos mensageiros. Sim. Juntem o meu povo, aquele que está disperso, armazena, traz eles. Quem são? Aqueles que fizeram aliança comigo. Sim. Que guardaram a aliança. Trazendo ali para as filhas de Zelofade, elas guardaram a aliança. Então, elas foram juntadas, congregadas, Sim. né? Sejam reunidos diante do trono. Por quê? Porque vai chegar o dia que diz lá em Apocalipse 20, do versículo 12 ao 15, eu não vou ler, depois você lê ali, que vai chegar o dia que todos vão chegar, grande e pequeno, vai chegar todo mundo na presença de Deus. O Senhor vai abrir o livro da vida, e aí, ou vai ser, se alguém não for achado escrito nesse livro,
vai ser lançado para dentro do lago de fogo, Uhum. ou vai dizer, ouvido, Senhor, vem, bendito do meu Pai. Por isso que nunca é demais sempre enfatizar. Com o Senhor, andando com Ele, seguindo o Senhor, fazendo o que Ele falou que é para fazer, negar-se a si mesmo, tomar a sua própria cruz e segui-lo, estamos garantidos contra a ira de Deus. Uhum. Porque o Senhor Jesus Cristo, nós não fomos, a Bíblia diz, nós não fomos destinados à ira, mas os que estão nesta condição. Não aqueles que têm um deusinho criado à sua, desculpa a expressão, mas um deusinho criado à sua imagem e semelhança, que por qualquer coisa são bonzinhos, deixam Que passar. é o que ele fala daqui a pouco nesse salmo. Deixam passar. Não, mas só que ele é santo, né? Então, Ele é santo. Então, esses que são chamados para ser santos, porque se a gente lembrar do Evangelho, uhum, nós somos chamados para ser santos, tá? Então, congrega os meus santos, reunidos todos diante do trono, para que aqueles que de fato homologaram a aliança por meio da fé sim. são reconhecidos diante de todos os mundos Uhum, e de todas as eras, uhum. tá? E aí ele diz, ó, os céus anunciam a justiça. Por quê? Porque é o próprio Deus que julga. Sim. E no versículo 7 e 8, ele fala claramente destinado a Israel, mas também é aplicado à igreja a todas as eras. Olha aqui, ó. Sim. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos perante mim. Tá? Mas eu dou testemunho contra ti. Por quê? Porque você está fazendo sacrifícios e holocaustos, mas o versículo 9 diz que ele não aceita. Uhum. Então, está falando da questão da uma aparência de adoração, Uhum. porém não se sustenta. É só cerimonialmente visível. Sim. E aí Deus diz, ó, É. não serve. Uhum. Então, elas usaram a fé, mas não foi cerimonialmente visível. Uhum. Foi, de fato, a fé aplicada. Foi vida. Foi vida, né? Aí ele fala aqui, ó, da tua casa não aceitarei novilhos. Por quê? Porque eles esqueceram daquele texto de 1 Samuel 15, 22, que Samuel diz assim, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Uhum. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Uhum. Então, o que o salmista estava falando aqui? Esse salmo é atribuído a Asaf, embora haja controvérsias, Sim. tá? Porque eles acham que ele foi escrito depois. Mas, enfim, ele é atribuído a Asaf. É o primeiro salmo atribuído a ele. O que ele estava dizendo aqui? Olha, vocês sacrificam, mas não me obedecem. Uhum. Então, por que eu ressaltei antes que lá em Deuteronômio 33, quando elas receberam uma instrução de com quem elas deveriam casar, e elas obedeceram em tudo, Sim. Sim. em tudo. Então, muitas vezes a gente proclama a fé e tal, mas na hora de obedecer, E o louvor é o que honra, e a obediência é o que honra a Deus. É o louvor manifesto na vida diária, a obediência. Porque o ímpio, anotei aqui, não sacrifica com louvor. Não porque sacrifica com ele louvor. segue a sua própria opinião, ele não obedece a Deus, ele faz aquilo que ele acha. Né? Porque eles, aqui, o que ele está dizendo aqui, ó, vocês me reduziram, no versículo 12, ó, se eu tivesse fome, eu não ia falar para ti, Deus está dizendo. Então, estão reduzindo Deus à condição de um ser humano. Tamanho deles. Que tenho fome, então eu tenho que dizer para ti, olha, eu tenho fome, daí tu providencia comida para mim. Mas Deus está dizendo, através do profeta aqui nesse salmo, né? Mas assim, ó, o mundo é meu. Uhum. Se eu comesse carne, Uhum. eu mesmo. Uhum. Uhum. Aí me lembro de Jesus, né, no deserto, quando foi tentado. Satanás disse para ele, tu tem fome? Faz essas pedras aqui virar pão. Podia ter feito? Claro que podia.
Uhum. Mas aqui o salmista está lembrando nós, olha, ele vem sem demora, ele vai congregar os santos, vai chegar, cada um vai ter que dar conta de si mesmo para saber se está escrito no livro da vida ou não, Sim. né? Só que esse Deus, ele não pode ser reduzido ao tamanho dos ídolos, Uhum. porque senão a gente cai lá em Números 25, É. na prostituição da idolatria, né? Então, Deus diz, não deixa de oferecer sacrifício, versículo 14, oferece teu sacrifício, cumpre os teus votos, mas é com ações de graça, Uhum. porque não adianta oferecer um sacrifício sem gratidão, Uhum. Deus não recebe. Na verdade, até anotei alguma coisa aqui. O sacrifício de louvor, ele envolve o genuíno louvor, é um altar onde alguém é sacrificado. Uhum. O Senhor Jesus foi sacrificado, mas quando um ser humano se nega a si mesmo e está oferecendo os membros do seu corpo como instrumentos de justiça, este é um sacrifício vivo, é um louvor, porque então o corpo daquele que ofereceu o corpo a Deus, como fala lá em Romanos, né? Oferecei vossos corpos como sacrifício vivo, é Romanos 12. Santo e agradável a Deus. É isso aí. Então, vosso culto racional. é o vosso culto racional. É um louvor, porque então pelas mãos se expressa aquilo que Deus quer, é uma obediência. Pelos olhos se expressa aquilo que... Assim por diante, ouvidos, falar, etc, né? E Romanos 6 vai dizer... Os membros do teu corpo que antes você usava para pecar, agora usa como instrumentos de justiça. E aí está o verdadeiro louvor, que é vida. Isso. Que as filhas de Zelofeade fizeram, vida. Isso, porque esse sacrifício aqui, ele está falando de holocausto. Sim. E holocausto é ação de graça, não é sacrifício de expiação de pecados. Não, exatamente. É ação de graças. Tanto que nessa porção aqui... Opa! Me engasguei. A gente se entusiasma. Nessa porção aqui de números, vai ter o capítulo 28, se eu não me engano, vai falar sobre os sacrifícios, como que tu tem que fazer o sacrifício da manhã, sacrifício da tarde, sacrifício da manhã. Contínuos. Esses sacrifícios são holocaustos. Sim. Eles não são de expiação. Então, é um tributo de gratidão a Deus. Sim. Compara com Romanos 12. Isso aí. É um tributo de gratidão. O que eu posso dar para Deus além do corpo para que Ele use para a glória dele? Não tem nada em nós que nós possamos oferecer a Deus. Aqui, esses holocaustos perpétuos aqui, que não são para expiação de pecado, porque quem se oferece não é para pagar pecado. É um oferecimento de gratidão por tão grande salvação. Né? Holocausto perpétuo. E aí ele vai num crescendo aqui nesse salmo, né? Sim. Daí, então, eu ofereço o sacrifício. Bom, eu tenho consciência que Deus vem, né? Uhum. Ai, a minha Siri resolveu falar. Eu reconheço que Deus vem, eu sei que ele vai congregar todos os santos, Sim. Eu não coloco ele no padrão humano, Então eu ofereço sacrifícios com ações de graças, porque daí eu sei que ele me ouve. E aí o versículo 15 diz, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Absolutamente uma afirmação definitiva. Categórica. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Sim. Então, aqui não tem nada, nenhuma coisa da nossa vida que possa estar dando problema que fica fora do dia da angústia. Não tem. Nada. Qualquer tipo de problema que nós temos. Mas eu reconheço quem ele é, que ele é soberano, ofereço sacrifícios de ações de graça, invoco ele e ele me ouve. E eu glorifico. Né? Sim. É uma ação contínua. Eu gosto do ponto final aqui. Eu gosto também. Ponto. Né? Aqui a fé manifesta. Sim. O amor de Deus é revelado
Porque no momento em que a gente está em perigo, seja em que área for, a gente corre para quem? Para quem a gente ama. Sim, sim. A gente faz isso com o ser humano também. É verdade. Quando a gente está com alguma dificuldade, a gente corre para quem? Para Né? aqueles que vão entender nosso coração. Para aqueles que vão nos entender, que vão, né? Sim. E o Senhor, e também o Novo Testamento fala a mesma coisa. Lembrou, né? A pastora lembrou o Salmo 91, mas aqui 1 Pedro também fala, Sim. lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque Jesus, ele tem cuidado de vós. isso aí. Jesus fala em Mateus que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, Aprendei de mim. que sou manso e humilde, né? Sim. Então, essa aqui a adoração espiritual, ela é uma questão essencial para o socorro para a nossa alma. Sim, sim. Né? Não adianta aparência de adoração. Não convence. Não convence ninguém. Tá? Então, porque o que Deus está dizendo? O que Ele está dizendo aqui nesse salmo? Olha, enquanto vocês me oferecem, eu não recebo aí os novilhos de vocês, porque isso que vocês estão fazendo é exterior. Até isso é profanado na visão dos céus. Até isso vamos usar um termo crentez, é obra morta. É obra morta. É obra morta. Sim. Sabe? Então, aí ele continua falando aqui, ó. Você fala da minha palavra, no versículo 17, mas aborrece a disciplina e rejeita as minhas palavras. Quer dizer, conhece, mas não vive. Agora aqui, há bem daqueles que são sinceros, mas dizem assim, esse padrão é alto. É verdade, o reino é exclusivo. O reino não é inclusivo, o reino é exclusivo. Mas todo aquele que quiser fazer parte do reino será bem-vindo. Para Deus sempre foi assim, porque Ele deu o seu Filho, João 3,16. Só que assim, então, um coração sincero que diz, eu não consigo alcançar isso. O pai daquele menino que ficou possesso, ele chegou para Jesus e disse, me ajuda na minha pequena fé. E creu como uma criança. Como uma criança. Ele creu simplesmente que Jesus poderia aumentar a sua fé. E Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, certamente para um coração sincero que não consegue crer com essa, vai dar o espírito de revelação, que vai revelar o coração do Pai e a pessoa vai descansar em Deus porque vai reconhecer, sim, verdadeiramente é isso. Ele é assim. É isso. Me preocupa muito aquelas pessoas que ouvem e pensam assim, mas vocês têm tantos anos, vocês já alcançaram. Não, é todos os dias. Todos os dias, reafirmando, e pedindo socorro, e pedindo que o Espírito Santo opere dentro de nós para criar esta fé que nos dê as condições de receber, né? Porque Jesus é aquele que leva a nossa fé à perfeição. É por isso que a gente fala tanto e bate tanto nesse negócio de cuidado com quem a gente escuta, né? Porque muitos falam por aí. Muitos falam, e esse salmo aqui fala disso também, muitos falam de estar em aliança com ele, mas pisoteiam a santidade. É fácil eu querer, mas o pastor fulano e tal, o cara está lá nos cafundó de não sei aonde, ele não te conhece, ele não vai conseguir pastorear a tua vida, ele não vai saber te ajudar. Tem que ter alguém que senta contigo. Isso aí. Então, aqui... Cuidado, né? Porque a Bíblia diz que, o Senhor diz que nos últimos dias haveria muitos falsos profetas, e se possível... Graças a Deus não é. Graças a Deus não é, se tiver o Espírito Santo, exatamente. Se tiver firmado na palavra, se tiver na adoração verdadeira, se tiver... Todos esses Cs aí, daí não é possível. Se for corrigido, porque o Pai corrige, ele não deixa à vontade, a maior maldição é alguém ser entregue a si mesmo. É o que ele fala nesse salmo. Ele fala, você vê um ladrão, deixa. E daí tu te associa. Tu fala mal, tua língua trama enganos, tu te senta para falar contra teu irmão, tens feito essas coisas... E aí ele diz, eu me calei. Daí você pensou que eu era igual a você.
Só que aí a gente tem que lembrar lá de Daniel capítulo, deixa eu ver onde que eu anotei, Enquanto tu procura, tem um outro texto que eu Daniel quero também. 5:5, ó, que fala do rei aqui, né? O rei Belsazar. Ele deu um banquete, ele trouxe todos os utensílios de ouro e prata do templo que o pai dele tinha levado de Jerusalém, achando que estava tudo certo, fez uma orgia lá, beberam vinho, enfim. Versículo 5: No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e seus pensamentos e turbaram, e as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro, porque escrevia todas as coisas que ele estava fazendo. Então, aqui nesse salmo, Deus diz: olha, tu tá fazendo tudo isso, eu me calei, porque tu pensava que eu era, né? Mas eu vou colocar tudo à vista. Considerai, versículo 22, pois nisso vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O nosso Deus, ele é graça, ele é misericórdia, mas ele é justiça também. Exatamente. Ele também é justiça, tá? Então, a nossa fé precisa ser colocada em ação, juntamente com a palavra, juntamente com os sacrifícios de ações de graça, cumprindo os votos, né? Cumprindo aquilo que a gente diz que tem aliança com ele. Então, os padrões, os princípios dessa aliança, porque para se estabelecer uma aliança, alguém morreu. É assim desde lá do início, lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus diz para Abraão: separa lá, corta os bichos lá e passa no meio. Então, aquele texto lá está dizendo que se faça comigo como foi feito com esses animais se eu não cumprir a aliança. Então, os termos da aliança precisam ser cumpridos. E Deus... eu até fui procurar aqui, mas não encontrei. Deus fala desses que não obedecem, ele fala de Efraim. Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Tem um outro texto que lembra que Deus corrige aqueles a quem recebe, que diz, Efraim não foi... Como é que chama? Quando o vinho é mudado de um vasilhame para outro, para ele ser purificado. Ele não foi feito isso com ele. Então, Transvasado. Transvasado, parece que não me lembro. Então, assim, aquele que não é corrigido, aquele que nunca é corrigido, que vive oba-oba, nunca Deus me corrigiu, está em perigo. Oséias 4:17. Mas não é esse texto ainda. Esse é deixai-o. Efraim está entregue aos ídolos. Isso. Mas tem um outro que fala que é como se ele fosse um vinho que não foi passado de um vasilhame para outro para ser purificado. Então, há pessoas que elas vivem um tipo de cristianismo triunfalista, onde está tudo bem com elas. Deus nunca repreende, elas nunca têm um sentimento de pecado, de arrependimento, né? E isso é um risco muito grande. Muito grande. Porque Deus diz aqui nesse salmo, eu me calei. Sim, ele não corrige. E você pensava que estava tudo bem. Ele não corrige, né? Mas só que Deus açoita os filhos a quem recebe. Quer dizer, se eu estou sem ser corrigido, se eu estou entregue a mim mesmo, é um perigo. E aí ele termina esse salmo com algo que é fantástico, magnífico, maravilhoso. O sacrifício de ação de graça, ele não acrescenta nem 1/1000 de centímetro à glória de Deus. Tá? Ele não é essencial para Deus. Deus tem glória para dar e vender. Só que o sacrifício de ação de graça é uma obra que exalta, ou que exalta Deus, ou que mostra o louvor a Deus aos olhos dos outros. Sim. Então ele diz aqui, o que me oferece sacrifícios de ações de graça.
Então, que louva, que exalta o louvor, a graça de Deus aos olhos dos outros, este me glorificará. E o que prepara o seu caminho, que endireita as veredas, que anda em retidão, esse dar-lhe-ei que veja a salvação, Yeshua de Deus. Tá? Então, veja bem, a gente pegou aqui as filhas, né? Elas fizeram esse caminho de Salmo 50. Sim. Embora o Salmo 50 ainda não tivesse sido escrito, elas colocaram esse caminho em prática, sem se deixar corromper por aquilo que a gente leu aqui do versículo 16 até o versículo 21, 22. Sem se deixar corromper, tá? Porque o Senhor vem, nosso Deus vem sem demora. Apocalipse 22. Esse 22 aqui deveria fazer a gente tremer. Ouvi, pois, isto vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Porque tem um outro texto que diz que Deus resiste ao soberbo, né? Sim. E a partir do momento em que Deus nos resiste, não tem quem nos livre. Não adianta orar, não adianta repreender, só chorar não e pedir adianta. A única possibilidade é se humilhar e se arrepender. E isso o sacrifício de ações de graça, ele nos protege contra isso. Ele nos protege, porque daí quando nós oferecemos sacrifícios de ações de graça, nós estamos reconhecendo ele. Sim. Não é que ele precise disso, ele não precisa. Não, mas ele é glorificado aos olhos dos outros, através da nossa vida. Amém? Sim. Mais alguma coisa? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, se alguém se manifestou aí. Então, vamos orar. Deixa eu só ver uma coisa aqui. O rei lá, o Belsazar, um joelho batia no outro. Ele ficou com um pouquinho de medo. Um joelho batia no outro. Às vezes, né? Acontece. Eu vou achar um dia. Tá entre Gênesis e Apocalipse. Mas é interessante isso, porque a correção é a misericórdia. Sim. Correção é misericórdia. Sim, porque sem a correção não tem um caminho, né? Se perde. Não tem. E ninguém pode dizer eu sou suficiente. Não. Vamos orar então? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, muito obrigado pela instrução. Muito obrigado, Senhor, pelo exemplo que nós vimos hoje, Senhor, dessas mulheres de fé. Senhor, que nós possamos viver, Senhor, dessa forma na nossa vida, Pai. Sabendo que o Senhor vem sem demora. Sabendo, Senhor, que nós que confessamos ter uma aliança contigo, Senhor, precisamos ser congregados, seremos todos congregados e chegaremos todos à tua presença, Pai. E queremos, Senhor, estar escritos no livro da vida, Senhor. Senhor, eu te peço que cada um dos meus irmãos, Senhor, que está ouvindo, acompanhando hoje, que vai acompanhar esse estudo em algum momento, Senhor, que Teu Espírito Santo possa estar instruindo cada um, Senhor, para que possamos todos ser escritos no livro da vida, que possamos todos ser achados escritos no Teu livro, Senhor Jesus, para que nenhum se perca, ó Pai. Te peço, Senhor Jesus, que nós possamos aprender, Senhor, pela misericórdia, pelo ensino, Senhor, pelo Espírito Santo conosco, a Te oferecer, sim, Senhor, o nosso corpo como sacrifício agradável a Ti, Senhor. Em sacrifício de gratidão, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor tem feito. Sabendo, Senhor, que mesmo na angústia, Senhor, que nos dias mais tensos, nebulosos que nós vivemos aqui, Senhor,
nós possamos correr para Ti, Senhor, e Te invocar, porque sabemos que o Senhor nos responde e que com isso, Senhor, possamos dar glórias a Ti, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esse tempo, por essa oportunidade, Senhor, e te peço que sejamos todos abençoados e guardados pela Tua presença, ó Pai. Em nome de Yeshua. Amém. 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 Shalom. Shalom. Deus abençoe você.